Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou começar a analisar as passagens mais esdrúxulas do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Toda religião representa um projeto de poder. Aliás, nós temos que reconhecer que isso é uma necessidade. Se nós considerarmos que uma religião, para crescer, para se expandir, ela precisa fazer proselitismo. E para fazer proselitismo e para se expandir cada vez mais, expandir o alcance das ideias esposadas por uma religião, para isso é preciso um projeto de poder. No dia 5 de outubro de 1949, foi assinado o chamado Pacto Áureo, um acordo que visava a unificação do movimento espírita no Brasil, sob o comando da FEB, que se auto-intitula, e é considerada por muitos, como a casa-mãe dos espíritas brasileiros. A ideia de unificação, por si só, já denota um projeto de poder. Esse projeto se reveste de boas intenções, e eu acredito piamente nas boas intenções que movem os espíritas. Afinal, eu era um deles até um mês atrás. Mas um projeto como esse necessariamente terá à frente alguns líderes. E nós sabemos que uma das maiores fraquezas humanas é a sede de desempenhar o papel de liderança. O Pacto Áureo consta de 18 itens. Qual é o primeiro deles? Cabe aos espíritas do Brasil pôr em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de maneira a acelerar a marcha evolutiva do Espiritismo. E isso passou a constar do artigo 63 do Estatuto da FEB. O Conselho, se refere ao Conselho Federativo Nacional da FEB, o Conselho fará sentir a todas as sociedades espíritas do Brasil que lhes cabe pôr em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Francisco Cândido Xavier. Ou seja, esse livro que nós estamos analisando é o instrumento de um projeto de poder. Para um espírita convicto, talvez seja difícil compreender que existam projetos de poder dentro do movimento espírita. O espírita, de um modo geral, ele não se envolve com dinheiro. Acontece que o dinheiro é apenas um elemento possível num projeto de poder. É da natureza humana o gosto pelo poder. E quem se deixa dominar por essa força passa a dedicar a sua vida ao seu projeto de poder. Nós vemos isso nas empresas, nas universidades, nas associações filantrópicas, nas estruturas do Estado, nos clubes de futebol, nos partidos políticos, nas igrejas. Por que deveria ser diferente num centro espírita ou numa federação espírita? Você nunca viu uma disputa de poder no seu centro espírita? Você nunca teve a oportunidade de ver como os anjos do centro espírita se transformam repentinamente em demônios quando estão decidindo questões de poder numa assembleia? E de largada, então, na nossa análise do livro, que vamos começar efetivamente agora, nós já notamos um verdadeiro absurdo. Eliu disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Eliu é a forma árabe de Hilel, que é um nome hebraico. Hilel foi um rabino que viveu um pouco antes de Jesus. Ele era um dos grandes mestres de Israel, ao lado de Shammai. Os dois formavam duas importantes escolas. Continuando, então, Eliu disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra: meu coração se enche de profunda amargura
É Jesus que está dizendo. Vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Olha o que Jesus diz. Meu coração se enche de profunda amargura. Você consegue imaginar Jesus cheio de amargura? Eu não. Emmanuel, o mesmo Emmanuel que escreveu o prefácio desse livro, ele diz que Jesus é o governador da terra. Agora parece que Jesus já foi promovido. O Geraldinho disse que o Chico disse para ele que Jesus é o governador espiritual de 5 planetas. Mas enfim, Emmanuel diz que Jesus é o governador espiritual da terra. Digamos que isso seja verdade. Você consegue imaginar um espírito desse quilate, dessa envergadura, ficar cheio de amargura porque os homens não compreenderam as lições do Evangelho? Que tipo de espírito você acha que é Jesus? Eu pergunto para você, a minha opinião nesse caso não interessa. Você acha que Jesus é um espírito puro? Livro dos Espíritos, Primeira Ordem, Espíritos Puros, questão 112, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E na questão 113, primeira classe, classe única, gozam de uma felicidade inalterável por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às variações e transformações da vida material. Felicidade inalterável. Inalterável. Mas nós nem precisamos considerar Jesus como um espírito puro. Não precisamos ir tão longe. Nós podemos considerar Jesus apenas como um espírito bom. Questão 976. Os bons espíritos se afligem e sofrem ao ver a situação dos maus? E nesse caso, como fica a sua felicidade se for perturbada? Não sentem nenhuma aflição, uma vez que sabem que o mal terá fim. Eles auxiliam os maus a se melhorarem e estendem-lhes a mão. Aí está sua ocupação e o seu prazer quando tem êxito. Aqui diz, nenhuma aflição, nenhuma. Como é que o Jesus do Chico está cheio de amargura e sem esperança? Em quem você prefere acreditar? Na descrição de Kardec ou na descrição do Chico? Prosseguindo. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Além de nos apresentar um Jesus chorão, Chico ainda faz um assessor de Jesus consolar o próprio Jesus. Veja como Eliú tenta consolar Jesus. Eles estão falando das cruzadas. Todavia, esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. As cruzadas, para quem não sabe, elas foram expedições militares comandadas pelas grandes potências europeias da época para recuperar entre aspas, recuperar a Terra Santa. Na verdade, eles não recuperaram nada, eles invadiram a Terra Santa, porque a Terra Santa era habitada na época por povos islâmicos. As cruzadas são uma das grandes manchas da história do cristianismo. Mas como o espiritismo popular brasileiro é herdeiro do catolicismo, o Chico tem o cuidado de não ferir suscetibilidades católicas.
A verdade é que, assim como hoje, os homens da época, porque isso são características humanas, eles eram movidos por interesses. E as motivações religiosas, elas eram tão estranhas como são ainda hoje. Os cristãos, em sua maioria, acreditavam que os seus pecados seriam perdoados se eles libertassem os lugares santos. Nós temos que lembrar que o Chico cultivava esse pensamento cristão medieval, em muitos aspectos. Teve uma ocasião em que o médium Zé Arigó, muito famoso na época, ele se ofereceu para operar o olho do Chico. E o Chico recusou, porque a sua doença, segundo ele, era um karma. O Chico alegou que se ele curasse do olho, a doença ia se manifestar de outra forma. É claro que o Chico tinha o direito de pensar como ele bem entendesse, como ele quisesse, assim como você, assim como eu. Acontece que esse pensamento medieval de cultuar a dor e a desgraça, ele acabou passando adiante, passou para milhares de pessoas, influenciou milhares de pessoas. Continuando, sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Os cristãos invadiram lugares habitados por muçulmanos, saquearam e mataram, mas o tal do Eliu, ele prefere considerar a nobre intenção dos cristãos de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Eu não sei se esse comentário é mais ridículo ou trágico. É um pensamento típico de Emmanuel. Claro que não é Emmanuel que escreveu isso aqui, mas é um pensamento típico de Emmanuel, procurar enxergar o bem em tudo. E isso pode parecer muito louvável à primeira vista. Os cristãos, movidos por interesses econômico, político, religiosos, invadiram a Terra Santa. Alguns dentre eles, certamente, eram bem intencionados. O suposto Humberto de Campos, ele pratica, nesse caso, o pensamento de Emmanuel, de ver em tudo alguma coisa de positivo. Então ele raciocina mais ou menos assim. Eles invadiram, saquearam e mataram? Ah, isso certamente é uma lástima, mas pelo menos foi em nome de Jesus. Isso de procurar enxergar sempre o lado positivo das coisas, isso é válido quando nós olhamos para as coisas que nos acontecem. Nós não temos controle sobre tudo o que nos acontece. E mesmo sobre as coisas que estão sob o nosso controle, nós muitas vezes fazemos escolhas equivocadas. Nós erramos. Se nós soubermos encontrar algo de positivo nessas nossas experiências indesejadas, então nós aprenderemos com os nossos erros, e isso é muito bom. Nós acabamos dando, então, um significado positivo até mesmo para as coisas más que nos acontecem. Mas esse princípio de ver o bem em tudo, isso não pode ser aplicado indistintamente. Emmanuel tem uma frase que eu repeti algumas vezes: não há um mal a ser destruído ou a ser combatido, há um bem a ser construído. Eu vou repetir para que seja compreendido. Isso é válido na esfera íntima. Se construirmos o bem em nós, o bem tratará de anular o mal. Mais ou menos assim. O nosso foco deve ser o bem. Mas quando esse princípio é colocado em prática na vida em sociedade, está feita a tragédia. O pensamento de Emmanuel impera no Brasil. Chico Xavier ultrapassou em muito os limites do movimento espírita. Milhões de pessoas de outras religiões admiram ou até veneram Chico Xavier. Aliás, o próprio Chico diz que Emmanuel foi o padre jesuíta Manuel de Nóbrega, ou Manuel da Nóbrega. E o que os jesuítas vieram fazer no Brasil?
vieram catequizar os índios. O objetivo deles era deixar os índios bem mansinhos, todos iguaizinhos, vestidinhos com as mesmas roupinhas, trabalhando para a comunidade. Você já viu isso em algum lugar? Grande parte dos brasileiros segue a postura omissa e irresponsável de Emmanuel. Quando Emmanuel diz que não há um mal a ser combatido, está dada a senha para que o mal tome conta. Porque na vida prática, se o mal não é combatido, ele toma conta. A violência que toma conta das grandes cidades é reflexo dessa postura de não combater o mal. A criminalidade está aumentando todos os dias? Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que ilumine os nossos governantes e que Jesus toque os corações dos nossos irmãozinhos excluídos. Isso não funciona na prática. É lindo, na teoria é lindo, mas não funciona na prática. Observe a sociedade. Pense no seu convívio em sociedade e conclua por você mesmo. Eu vou ler de novo o último trecho porque você já deve ter esquecido. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Não se aplica aqui o princípio de Emmanuel de não combater o mal, mas construir o bem. As motivações que levaram os cristãos na época a promover as cruzadas, essas motivações estão bem vivas até hoje, inclusive dentro do movimento espírita. Existe um esforço por parte do movimento espírita de semear a terceira revelação, que eles consideram como terceira revelação, em outros países. A própria ideia de unificação é uma herança católica. Lembrando que católico, a palavra católico quer dizer universal. Os jesuítas queriam catequizar os índios. Para quê? Para unificar o sistema de crenças. Invadiram território, como fizeram nas cruzadas, para impor um conjunto de ideias, que no caso é o cristianismo, é o mesmo que os jesuítas fizeram com os índios. E guardadas as proporções, evidentemente, é o mesmo que o projeto de unificação faz com os centros espíritas e com os próprios espíritas, apenas mudou o método. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Jesus cheio de esperanças. Esperança é uma condição típica de espíritos em condição mediana. Eu tenho esperança. Esperança vem do verbo esperar. Quem sabe, efetivamente, não tem esperança. Quem sabe, tem certeza. Eu tenho esperança porque não tenho certeza. Se fosse Jesus que tivesse construído o planeta, ele conheceria todas as leis que regem o planeta e que regem os habitantes do planeta, e então ele teria certezas, não esperanças. Eliu, pergunta a ele, Jesus, onde fica, nestas terras novas, o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Se você não entendeu, eu traduzo. Jesus está perguntando onde fica o Brasil. O Criador do planeta perguntando onde fica o Brasil. Foi ele que fez tudo. Mas ele não sabe onde fica o Brasil. E chama as Américas de terras novas. Como assim terras novas? Ele não criou tudo ao mesmo tempo? Ou ele está dizendo terras novas porque elas tinham sido descobertas há pouco tempo? Mas pera aí um pouquinho. Essas terras foram descobertas ou foram invadidas?
Depende do ponto de vista. Pelo ponto de vista europeu, elas foram descobertas. Pelo ponto de vista dos indígenas que habitavam a terra, elas foram invadidas. Quer dizer, então, que Jesus só se importa com o ponto de vista dos europeus, pois chama as terras de terras novas. Quer dizer que os povos que viviam nas Américas antes não tinham a menor importância. Havia civilizações com milhares de anos nas Américas. Mas Jesus chama as Américas de terras novas. Como é que é esse negócio? Isso é um absurdo terrível. Terrível. Como é que escapou um negócio desse no livro? E Jesus chama a constelação do Cruzeiro do Sul de símbolo da redenção humana. A cruz, de acordo com Jesus, o Jesus aqui retratado pelo Chico, é o símbolo da redenção humana. Nós temos que lembrar que 2/3 da humanidade não é cristã. Um dia desses eu falei isso, acho que aqui nesse canal ainda, e alguém disse que isso é por enquanto, mas que no futuro todos serão cristãos. Como diria o Chaves do seriado, Chaves do 8, dá 0 para ele. Eu não sei qual é o futuro a que ele se refere, mas isso nunca vai acontecer. Não precisa ser mãe de Ná para saber que isso nunca vai acontecer. No futuro próximo, possivelmente, talvez até provavelmente, vai haver mais muçulmanos do que cristãos. E no futuro um pouco mais distante, não vai haver religião. Graças a Deus. O cristianismo tende a desaparecer, não a aumentar. Mas mesmo que o mundo fosse cristão, a cruz não é símbolo de redenção humana, coisa nenhuma. A cruz é símbolo pagão antes e depois do cristianismo. Os primeiros cristãos, eles jamais usaram o símbolo da cruz. O símbolo da cruz ele só surge com Constantino. Aliás, o texto grego do Evangelho, em momento algum, ele fala especificamente em cruz. A palavra grega traduzida como cruz é stauros, e quer dizer poste ou estaca. Não é exatamente uma cruz, então não vale esse negócio de símbolo. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Nós já vimos isso. Lembra da conferência de Leopoldo Machado, que eu citei no vídeo anterior? Um trecho da conferência diz assim: a terra para onde se está removendo a árvore aberta, gloriosamente em flor, dos evangelhos de Jesus. Isso é uma antiga artimanha para conquistar fiéis egressos do catolicismo. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Afirmar que todos os povos da terra irão aprender alguma coisa conosco, isso é de uma pretensão inominável. Mas o que ninguém explica é quando que se devem cumprir essas supostas profecias. Pô, eu estava esperando, tia. Porque até agora, nada. Pelo contrário, fraternidade é uma coisa que se vê cada vez menos no Brasil. Os doutrinados, eu fui um deles até bem pouco tempo, eles dirão que somos nós que devemos promover essa fraternidade. Hoje nós vemos palestrantes dizendo, para gáudio da plateia, que ninguém falou que ia ser fácil. Vamos contemporizar. Eu concordo que nós temos que fazer a nossa parte num projeto em que nós acreditamos. Isso é uma coisa evidente, inegável. Mas vamos tentar entender como é que se dá esse processo. Digamos que eu sou um espírita. Tá? Daí eu não menciono mal algum, porque não há um mal a ser combatido, há um bem a ser construído. Eu tenho então que construir o bem. Então eu preciso arrebanhar cada vez mais prosélitos para que cada vez mais pessoas conheçam a terceira revelação,
Quando todos, enfim, tiverem se convertido ao espiritismo popular brasileiro, aí então reinará a fraternidade. Ou não? Não, acho que não. Porque um monte de irmãozinhos e espíritas vão me xingar aqui no espaço de comentários. Então eu não acho que o caminho da fraternidade seja converter todo mundo ao espiritismo. Não está adiantando muito. Não, a humanidade não está ficando mais fraterna. Então o negócio não é ser espírita, mas fazer o bem. Então eu não vou perder o meu tempo tentando converter ninguém. Eu vou fazer caridade. Só que enquanto espírita de classe média, que tem em média 1 ou 2 filhos por casal, enquanto ele faz caridade, os excluídos não param de se reproduzir. Daqui a 20 ou 30 anos, se todos os filhos dos espíritas seguirem a religião dos seus pais, o espiritismo vai estar no máximo, com o mesmo número de fiéis. Ao passo que os excluídos terão se multiplicado. Ou seja, vai estar pior que hoje. Isso não é pessimismo. Isso é uma constatação óbvia, claríssima. Nós temos que reconhecer quando uma coisa não dá certo. Dar sopinha para pobre e consolar pessoas aflitas não é solução. Pode ser um paliativo, e é, mas não é solução. A única solução é o esclarecimento. Pessoas esclarecidas não precisam ganhar sopinha porque trabalham para o seu sustento. E não precisam de consolo porque entendem as leis da vida. Mas o espiritismo popular brasileiro é também um projeto de poder. E projetos de poder não buscam soluções, buscam poder. Compare com a política, observe o sistema de ensino cada vez mais falido e reflita. Aqui fala sobre a nação mais humilde da Europa. Está se referindo a Portugal. Jesus chama Portugal de a nação mais humilde da Europa. E chama os portugueses de o povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. O Jesus retratado pelo Chico, acho que ele rodaria em história. Portugal não tinha nada de humilde na época do descobrimento. As grandes navegações demonstram isso. O próprio Cristóvão Colombo, ele só se colocou a serviço da Espanha porque Portugal não quis financiar o seu projeto. Mas Colombo procurou primeiro Portugal, depois a Espanha. E quanto ao povo português ser o povo mais trabalhador, é praticamente impossível averiguar isso. Mas a ânsia com que Portugal começou a usar trabalho escravo certamente depõe contra a tese do Jesus retratado pelo Chico. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Isso é uma coisa totalmente sem sentido. O Brasil não tem forma de coração. Isso é uma forma infantil de conquistar a simpatia de pessoas sentimentalistas. Mestre, diz ele, graças ao vosso coração misericordioso, a terra do Evangelho florescerá agora para o mundo inteiro. De novo, a prepotência ingênua de achar que o mundo inteiro vai se converter ao espiritismo popular brasileiro. Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. É Jesus que está dizendo. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Novamente, não há o menor sentido em acreditar que Jesus tenha uma predileção especial pelo Brasil.
Aliás, é preciso que se diga que o ensino de Jesus, da maneira como ele vem sendo entendido através dos tempos, através dos séculos, da maneira como ele vem sendo entendido, não o ensino de Jesus, o ensino de Jesus da maneira como ele vem sendo entendido. Ele não deu certo no tempo de Jesus, ele não deu certo quando se tornou a religião oficial do Império Romano, com Constantino, ele não deu certo com a Reforma Protestante, ele não deu certo com o Espiritismo. Mas os crentes sempre conseguem adiar mais e mais a sua concretização. Sempre. É claro que o ensino de Jesus, ele causa profundas transformações dentro de nós. Mas é bobagem pensar que um dia todos serão cristãos, ou que todos vão viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Todos somos diferentes. Nenhum de nós é exatamente igual ao outro. Existem muitas maneiras diferentes de entender e de viver a vida. O Evangelho é apenas uma delas. Querer unir todos em torno do Evangelho equivale a podar as diferenças. E são as diferenças que nos enriquecem. Jesus nos ensinou algumas leis simples. Não ensinou um projeto de santidade. Jesus não era santo. Jesus era um homem simples, direto. Jesus era capaz de conversar com pessoas de qualquer classe social. Jesus convivia com pessoas marginalizadas pela sociedade. Jesus nunca ficou quieto para ninguém. Jesus não é esse santo retratado geralmente pelas religiões, principalmente hoje pelo Espiritismo. Além disso, se Jesus fosse realmente o Criador do planeta e o governador espiritual da Terra, como quer Emmanuel, seria uma discriminação da parte de Jesus dizer que o Brasil estaria ligado eternamente ao seu coração. E as outras partes do mundo, que fizeram para não merecer essa ligação direta com o coração de Jesus? Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. E como se entrara em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea e a bandeira têm agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscrevera o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. E Ismael, que de acordo com Humberto de Campos, esse aqui, Humberto de Campos, espírito, Ismael é ao mesmo tempo o espírito protetor do Brasil, o defensor do espiritismo no Brasil e o mentor da FEB. Ele recebe uma bandeirinha de Jesus. E nessa bandeirinha está escrito Deus, Cristo e caridade. Exatamente o lema da FEB. Não é interessante? De acordo com o Humberto do Chico, Jesus está diretamente interessado na FEB. Se eu acreditasse em tudo que é narrado nesse livro, eu iria concluir, numa linguagem futebolística, que ser presidente da FEB é presidir o clube pelo qual Jesus torce. Ou melhor, é presidir o clube que foi fundado pelo próprio Jesus. Pois, coincidentemente, a FEB tem o mesmo lema que Jesus escreveu na bandeirinha que deu para o Ismael. Irmãos, exclamou ele no seio da multidão de companheiros abnegados, plantamos aqui, sob o olhar misericordioso de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Você já percebeu que todo projeto de poder ele precisa de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício? Eu preciso deixar claro que quando me refiro a um projeto de poder, eu não estou me referindo à busca pelo poder pessoal. Nós sabemos que todos nós, mesmo que inconscientemente, gostamos do poder, mas não é a isso que eu me refiro.
Eu me refiro ao projeto de poder de uma ideia, o desejo e o esforço para fazer prevalecer uma ideia. Foi assim com todos os regimes totalitaristas, é assim com os partidos políticos. Você se filia ao partido, ajuda a sustentar o partido, participa de atos, de passeatas, de carreatas, de comícios do partido, vota nos candidatos do partido, mas o poder é deles, não seu. É assim com o futebol. Você paga para assistir o jogo, se você é sócio, você paga a mensalidade, você compra produtos licenciados pelo clube, mas o dinheiro e o poder não ficam com você, ficam com os jogadores e com o clube. É assim com a religião. Você contribui com o dízimo ou com a mensalidade. Você compra livros e outros produtos. Você divulga as ideias da sua religião. Mas quem usufrui do poder é uma pequena elite alinhada com a ideia central do projeto. Você pode alegar, e com razão, que você vota em quem você quiser, que você assiste futebol para se divertir e que você pratica a sua religião para se sentir bem e para ser útil ao próximo. Isso tudo é verdade. Mas mesmo assim, você é um instrumento do poder. Ou, nas palavras de Ismael, você é um... Onde é que está aqui? Colaborador devotado que não teme a luta e o sacrifício. Eu sei que o trabalhador espírita, ele tem o desejo de fazer o bem. E faz o bem muitas vezes. Eu permaneci tanto tempo ligado ao espiritismo, porque o espiritismo é um movimento espiritualista organizado de massa, onde há mais esclarecimento, onde há mais campo de estudo e pesquisa e, principalmente, onde há uma formidável estrutura de trabalho em benefício do próximo. Mas eu sonho com uma realidade em que nós não precisemos usar de subterfúgios para atrair as massas, em que nós possamos trabalhar com uma estrutura mínima de crenças, apenas o suficiente para entrarmos em acordo uns com os outros, em que haja menos ídolos e mais liberdade para a franqueza, para a sinceridade, para externar o nosso pensamento, sem ferir tantas suscetibilidades. Se nós passarmos a vida varrendo lixo para debaixo do tapete, nós nunca saberemos consertar o que deve ser consertado. E chegará um dia que vai ter tanto lixo acumulado embaixo do tapete que nós vamos tropeçar no tapete toda hora. Falar com franqueza é necessário. Apontar os equívocos é necessário. Assim como numa casa, nós às vezes acumulamos coisas demais, bugigangas demais, tralhas demais. Os nossos conjuntos de crenças também estão abarrotados de penduricalhos inúteis e até prejudiciais. Se nós nos livrarmos dessas tralhas, a casa fica mais confortável, fica mais espaçosa, fica mais limpa. No próximo vídeo nós vamos conferir como é a visão desse livro a respeito da escravidão no Brasil e dos escravos africanos que foram trazidos ao Brasil. Muita força e paz para você.